dia, meus amados irmãos. Graças a Deus estamos aqui para juntos compartilharmos na escola dominical. Nós agradecemos a Deus por mais um dia e agradecemos por estarmos aqui junto com os irmãos. Queremos dar alguns avisos da semana. Hoje à noite teremos culto de adoração às 19 horas. Quarta-feira o nosso culto ele vai ser transmitido ao vivo, tá bom? Então os irmãos estejam atentos, a gente vai dar os avisos de como vai ser e aí a gente compartilha com os irmãos. Continuamos recolhendo cestas básicas ou alimentos para cestas básicas. Até aqui, graças a Deus, a gente tem entregado 8 cestas com a ajuda dos irmãos e nós queremos continuar com essa campanha até a gente ver aí como vai proceder o andamento desse vírus. Ainda estamos realizando cultos através das redes sociais e não estamos realizando culto no templo em si. Teremos uma reunião da diretoria hoje, no caso, no domingo, às 4 da tarde, para a gente tratar de alguns assuntos, certo? Então, estejam orando para que Deus esteja nos dirigindo em tudo, tá bom? Então, nós vamos orar agora e logo após vamos fazer uma leitura bíblica. Ore comigo. Senhor Deus, eu agradeço por esse dia, agradeço pela vida. Quero continuar pedindo ao Senhor pelas famílias, por cada família que o Senhor esteja abençoando, suprindo suas necessidades e guardando de todo o mal. Também fazendo com que cada família esteja perseverando na fé em Ti, ó Pai. Também quero te pedir que o Senhor abençoe todos aqueles que têm passado por essa doença, que o Senhor esteja curando e que o Senhor esteja também trazendo fé a cada um deles. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos, capítulo 1, no Novo Testamento. Você pode abrir, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, certo? Romanos 1, do versículo 1 ao versículo 7. Você pode ler comigo. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que Ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por meio ou por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus nosso Senhor, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Nós vamos estar cantando o hino A Nova do Evangelho, do Voz de Melodia 386. Então você pode aí, junto com a sua família, também estar cantando esse hino. Sim, Deus nos amou. Sim, a
que já veio Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecado. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito nosso Deus. Vamos cantar mais um hino, esse agora 381, Falemos de Cristo. Então você pode cantar juntamente conosco esse hino, e aí eu peço a ajuda das crianças, lembra da EBEC, né? Então cantemos Falemos de Cristo. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo mais e mais. Amém. Que possamos falar de Cristo, falar do seu amor, da sua graça e do seu favor em nossas vidas. Nós vamos ter uma oração e logo após vamos fazer mais uma leitura bíblica da palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor em nossas vidas. E nesse momento nós queremos rogar diante do Senhor pelos nossos governantes, ó Deus, pedindo pela vida deles, para que se arrependam dos seus pecados, para que se convertam dos seus maus caminhos e se voltem para o Senhor. Queremos pedir por aqueles que já são crentes e que te servem ali, que sejam honestos, que vivam uma vida sensata diante do Senhor e testemunhando da tua graça. Também, Pai, nesse momento eu quero te rogar por todos que estão trabalhando, médicos, enfermeiros, as pessoas que limpam os hospitais, aquelas que trabalham nas ambulâncias, que o Senhor esteja conduzindo a vida deles, os guarda para que eles não sejam contaminados, Senhor, mas para que eles consigam com êxito salvar vidas ali, usando tudo aquilo que é necessário, Senhor. Também eu quero te agradecer por todos aqueles que têm sido curados. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem dado oportunidades a essas pessoas de buscarem o Senhor e fazerem a tua vontade. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Ok? Continuando, nós queremos pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Por favor, abra a sua Bíblia e vamos ler apenas 2 versículos nesse texto. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se
e creiam no Evangelho. Então Jesus, como também os outros, pregaram o arrependimento, que as pessoas pudessem se voltar para Deus e assim viver o Evangelho. Nós iremos cantar, pensando no serviço e no trabalho do Senhor, o hino 415 do Voz de Melodia, e eu pediria que você pudesse cantar com a sua família esse hino tão belo que tem como título Vamos Nós Trabalhar. Vamos cantar então todos esse hino. Seja engrandecido e possamos estar perseverando e crescendo na palavra do Senhor. Hoje nós teremos o irmão Wallace trazendo o nosso tempo de estudo e nós vamos estar orando, pedindo que Deus esteja abençoando ele durante esse período e que nossas vidas sejam edificadas. Vamos orar. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a vida do irmão Wallace, que o Senhor dê a ele a cada dia a graça de poder te servir e abençoa, Pai, usando ele como instrumento em tuas mãos para levar o Evangelho. Que a tua palavra transforme nossas vidas, que possamos ser edificados, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs? É um grande prazer, um grande privilégio estar aqui com vocês, poder compartilhar novamente um pouco da palavra de Deus com vocês que estão aí do outro lado. Hoje na EBD nós iremos abordar o seguinte tema: a importância de se anunciar o Evangelho na família.
eu queria trazer um pouco de reflexão sobre essa temática, já que nós estamos nesse período de quarentena, nós estamos em casa, a maioria de nós devemos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. E eu queria tratar um pouco contigo a respeito da importância de se anunciar o Evangelho na família. Isso pode parecer um pouco estranho para você, e se de fato estiver parecendo estranho, então eu pretendo, ou é aí que eu quero entrar com o meu propósito aqui nessa reflexão hoje pela manhã, ok? Então, o Evangelho, ele é o centro da vida cristã, onde estamos fundamentados. A questão é que há uma confusão acerca da natureza do Evangelho, onde este é tido muitas vezes e erroneamente como uma apresentação de como nós podemos ser salvos. Muitas pessoas acreditam que o Evangelho é uma mera apresentação de como nós podemos ser salvos, e isso não é verdade. E eu queria aqui traçar alguns tópicos a respeito do Evangelho nesse momento e trazer as aplicações desse nosso estudo para o âmbito familiar. O primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui hoje pela manhã é o que não é o Evangelho. O que o Evangelho não é? A primeira coisa que nós precisamos destacar, perceber, é que o Evangelho ele não trata apenas de como sermos salvos. Um autor cristão bem conhecido, ele disse o seguinte a respeito desse assunto: para alguns cristãos, o Evangelho é um conjunto restrito de doutrinas sobre Jesus e sua morte e ressurreição, que, se corretamente crido, introduz pessoas ao reino. Depois disso, discipulado real e transformação pessoal se iniciam, mas nada disso está integralmente relacionado ao Evangelho. Você percebe aqui que, de acordo com o que esse autor está dizendo, alguns cristãos acreditam que o Evangelho ele deve ser entendido simplesmente como uma porta de entrada ao reino de Deus. E todas as outras fases da vida cristã, elas não estão intimamente, integralmente relacionadas com o Evangelho. Isso é um engano. Um outro autor, ele diz o seguinte: em nossa vida cristã, nunca avançamos para além do Evangelho, em direção a algo mais avançado. O Evangelho não é o primeiro degrau na escada da verdade. Pelo contrário, é mais como o eixo de uma roda da verdade. O Evangelho não é apenas o ABC, mas o A a Z do cristianismo. O Evangelho não é o mínimo de doutrina necessária para entrar no reino, mas o caminho pelo qual fazemos todo o processo no reino. Perceba que a ênfase desse autor é mostrar que toda a nossa vida, toda a nossa caminhada cristã, ela está pautada, ela está embasada no Evangelho. O Evangelho é o fundamento. O Evangelho não é um mecanismo de entrada, de acesso nessa vida cristã apenas, mas o Evangelho faz parte de toda a jornada cristã, de toda a caminhada cristã. O Evangelho não se resume aos 2 grandes mandamentos também. Esses mandamentos, eles são de fato parte central da vida, da mensagem e do povo de Cristo. Você sabe dos 2 mandamentos que eu estou me referindo, aqueles 2 que o próprio Senhor Jesus Cristo falou: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Nós podemos observar uma referência clara a esses 2 mandamentos em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40. Mas esses 2 mandamentos não são o Evangelho. Na verdade, esses mandamentos são um resumo da lei. Paulo argumenta isso lá em Romanos capítulo 13, do versículo 8 até o versículo 10. Certo? Então, nós devemos entender aqui nesse momento que
O fato de nós termos de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, isso é importante, é fundamental, é essencial para a nossa vida. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. E a pergunta que não quer calar, então, o que é o Evangelho? E aí nós podemos dar algumas respostas bíblicas aqui a respeito do que é o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho são notícias. O Evangelho são boas novas. O Evangelho é uma mensagem que nós devemos propagar. A palavra grega evangelion refere-se a notícias, anúncio ou mensagem. Se de fato o Evangelho é uma notícia, não podemos viver o Evangelho, mas proclamá-lo. Podemos viver, claro, à luz das notícias, ou por causa das notícias, mas nós não podemos viver as notícias. As notícias de que Deus Filho se encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Isso é uma narrativa que foi vivida por uma pessoa e só poderia ser vivida por ela. E o Evangelho faz parte dessa narrativa e é a mensagem, a notícia dessa história. O Evangelho também é centrado em Deus. Deus, não o homem, está no centro do Evangelho. De fato, ele é o Evangelho de Deus. Em Marcos, o versículo que o pastor Israel leu um pouco antes, Marcos capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, Marcos capítulo 1, versículo 14: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Pregando o Evangelho de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, o pastor também leu, lá também fala do Evangelho de Deus. Então, entenda que o Evangelho são notícias, mas o Evangelho também está centrado, baseado em Deus. O Evangelho não é algo que está centralizado no homem, não diz respeito ao homem, mas diz respeito, em primeiro lugar, a Deus. O Evangelho também é centrado em Cristo. A mensagem do Novo Testamento é a mensagem do Evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 15, você pode me acompanhar se quiser, Romanos capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. A centralidade do Evangelho é Cristo, não somos nós. Deus é o centro, Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Assim como Romanos capítulo 15, que nós acabamos de ler, outros versículos falam sobre essa centralidade do Senhor Jesus Cristo na mensagem do Evangelho, ou no Evangelho. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, também fala sobre isso. Martinho Lutero, certa vez, disse o seguinte: o Evangelho é e deve ser nada mais que um tratado ou história sobre Cristo. E aqui é a ênfase desse teólogo na centralidade do Senhor Jesus Cristo no Evangelho. O Evangelho diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho está centrado na pessoa de Cristo. O Evangelho também está centrado na cruz. O Evangelho que nós pregamos é um Evangelho sangrento. Se nós abrirmos em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, você pode acompanhar esse texto comigo, livro de Atos capítulo 2, a partir do versículo 22, diz o seguinte: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios, sinais,
os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. O Evangelho diz respeito à cruz de Cristo. Nossa mensagem do Evangelho é uma mensagem sangrenta, é uma mensagem que envolve morte, envolve sangue, e esse sangue e essa morte da pessoa mais importante do universo. Não há Evangelho sem cruz. Infelizmente, muitas igrejas têm abandonado a cruz, porque é uma mensagem escandalosa para o nosso tempo, é uma mensagem que não traz conforto, não nos deixa sem perguntar, sem questionar como isso foi possível acontecer. Na cruz, nós vemos um evento que ocorreu num lugar real, num tempo real, diante de testemunhas reais. E esse evento ele tem consequências reais também. Quando ele aponta para pecado real, quando ele aponta uma dor real, santidade real, justiça real e perdão real também. Nossa família deve saber que essas verdades são dignas de serem cridas. A sua família, a minha família deve entender isso, que essas verdades são dignas de serem cridas. Por último, também o Evangelho ele é centrado na graça, porque é algo externo a nós. O Evangelho ele é necessariamente centrado na graça de Deus. A obra do Evangelho ela é aplicada àqueles que creem, não por causa de algo neles, mas a despeito do favor de não haver nada que alguém possa fazer para merecê-lo. Então, quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, versículos 4 a 9, nós observamos que é pela graça, não é por aquilo que nós podemos ofertar, oferecer, mas é por aquilo que o Filho de Deus ofereceu em nosso favor. O Evangelho ele é centrado na graça de Deus. Então, isso nos diz o que é o Evangelho. Quando você pensar a respeito do Evangelho, pense nisso que nós acabamos de destacar aqui. O que o Evangelho exige de você e de mim? Você já parou para pensar que o Evangelho exige algo de ti? Exige algo de mim? A primeira coisa que o Evangelho exige de nós é arrependimento. Em Marcos capítulo 4, aliás, em Marcos capítulo 1, versículo 15, que o pastor Israel também leu aqui, um pouco antes, você prestou atenção, eu sei disso, diz o seguinte: ele dizia, Jesus, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O arrependimento é uma exigência do Evangelho, e é uma exigência para você e uma exigência para mim também. Arrependimento. Nós não nos arrependemos uma única vez na nossa caminhada cristã, mas a caminhada cristã é uma caminhada de contínuo arrependimento. Não que nós precisamos nos arrepender todos os dias para sermos salvos, mas a salvação implica esse arrependimento contínuo e constante. Outra coisa que o Evangelho exige de nós é fé. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O Evangelho exige de mim, exige de você fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e essa fé também é contínua. O que o Evangelho produz?
O que é que o Evangelho produz tanto na sua vida como na minha vida? O Evangelho produz obediência a todos os mandamentos do Senhor. O que o Evangelho propõe produzir na sua vida, produzir na minha vida, é obediência a todos os mandamentos do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós agora pertencemos a um relacionamento com uma pessoa, Deus Trino, e esse relacionamento implica em obediência. Obediência aos mandamentos do Senhor. Não obediência para obter algo, mas uma obediência porque nós obtemos algo. E então, em gratidão, nós obedecemos ao Senhor, capacitados pelo Espírito Santo. Essa é a vida do cristão. Isso é o que o Evangelho produz na minha vida e na sua vida também. E por que essas distinções que nós estamos fazendo aqui, elas importam? E de fato elas importam, certo? Elas importam porque se de um lado nós acharmos que os nossos filhos, esposa, ou até mesmo nós devemos fazer por nós mesmos aquilo que somente o Evangelho produz, nós estaremos dizendo com isso que podemos agradar a Deus por nossos próprios méritos. Então, se nós achamos que os nossos filhos, que a nossa esposa, até mesmo nós devemos fazer por nós mesmos aquilo que só o Evangelho pode fazer, o que nós estamos dizendo com isso é que nós podemos agradar a Deus e receber o seu favor em troca, baseado nos nossos méritos, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas, por outro lado, se nós não estivermos alertas à necessidade de arrependimento, entendendo e mostrando o espelho inalcançável do padrão de Deus, nós acharemos que estamos salvos, se na verdade estarmos. Nós precisamos entender, nós precisamos mostrar para nós mesmos e para os nossos familiares o espelho do padrão de Deus, do elevado e inalcançável padrão de Deus, para que nós não achemos que nós já atingimos esse padrão e nós não precisamos de um contínuo caminhar de arrependimento, de fé, de entrega, de dependência de Deus. Nós precisamos ter essas duas visões a respeito do Evangelho, a respeito dessas distinções que nós fizemos aqui com respeito ao Evangelho. E por último, o Evangelho ele é escatológico. Nós sabemos que a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Nós sabemos disso. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que se Jesus de fato não ressuscitou, a nossa caminhada cristã ela é vã, ela é sem sentido. Mas de fato Jesus ressuscitou. De fato nós temos uma verdadeira esperança na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso traz algumas implicações. Implicações, por exemplo, para a maneira como nós atuamos em nossas famílias. Em primeiro lugar, quando nós entendemos o Evangelho, nós não vemos nossa família como um fim em si mesmo. Quando você de fato entende o Evangelho, você percebe que a coisa mais importante na sua vida não é a sua família. A sua família não está em um grau de importância, não deveria estar em um grau de importância acima do próprio Deus. E quando nós prestamos atenção no Evangelho, nós percebemos isso, nós entendemos isso. Quando nós entendemos o Evangelho, não temos padrões inatingíveis para nossa esposa e filhos, por exemplo, ou vice-versa, dos filhos para com os pais.
Nós não achamos que os nossos filhos devem agir em um padrão que nem mesmo nós alcançamos, ou a nossa esposa. Nós colocamos obstáculos muitas vezes no nosso relacionamento porque nós queremos que o nosso cônjuge ou os nossos filhos eles atinjam um padrão que é impossível. E esse padrão nos é mostrado como impossível pela mensagem do Evangelho. Pela mensagem do Evangelho. Então, atuar na sua família a partir da perspectiva do Evangelho é uma tarefa com a qual nós devemos nos comprometer, porque nós sabemos que é o certo, nós sabemos que é um meio de transbordamento da graça de Deus para toda a nossa família, nós sabemos que não resolveremos todos os problemas dos nossos filhos, da nossa esposa, do esposo, nós não resolveremos, nós temos consciência disso, nós sabemos que não terá um fim enquanto vida nós tivermos. A vida cristã é uma vida de batalhas diárias, de luta diária, até essa vida cessar. Nós devemos entender isso e essa perspectiva nos vem através do Evangelho. Vamos fazer algumas aplicações finais aqui do nosso estudo. A primeira é: encare a sua família como um campo propício para a pregação do Evangelho, para a propagação do Evangelho. Pais, preguem o Evangelho para si mesmos e para os seus filhos. E vice-versa, filhos também preguem o Evangelho para os seus pais. Quantas vezes você já pregou o Evangelho em casa? Você já parou para pensar que todas as vezes que o pecado aparece no seio familiar, essa é uma excelente oportunidade para se pregar o Evangelho? Você já tratou os problemas da sua família, os pecados, com o Evangelho? A partir dessa visão, dessa perspectiva que nós abordamos aqui até então, é algo que você deve pensar, é algo que você deve meditar e tentar aplicar na sua vida familiar diária, cotidiana. 2. Todos os problemas da sua vida só poderão ser encarados de maneira adequada a partir do Evangelho. Como você vai resolver, por exemplo, a falta de amor no relacionamento conjugal? A partir da mensagem do Evangelho de que Cristo amou a sua igreja e amou até a morte. Essa é uma perspectiva que choca e que nos ensina o que de fato é amar. E a nossa visão de amor não pode estar desassociada dessa mensagem do Evangelho. Como resolver, por exemplo, a frieza no relacionamento entre pais e filhos? A partir da mensagem do Evangelho, de que o pai e o filho sempre desfrutaram de uma comunhão calorosa, de uma comunhão envolvente desde a eternidade. E essa comunhão, ela deve ser vivida por nós também no nosso relacionamento familiar, no âmbito pais e filhos. É algo que nós precisamos aprender a partir do Evangelho. Como tratar os pecados dos membros da família? Como é que você trata os seus próprios pecados como pai, líder? Como é que você, mãe, trata os pecados do seu esposo, do esposo com a esposa, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais? Como tratar os pecados no âmbito, no seio familiar? A partir da mensagem do Evangelho, de que Deus nos oferece real perdão através da obra consumada de Cristo. Não há resposta para os problemas que enfrentamos no dia a dia familiar que estejam longe da mensagem do Evangelho. Não há resposta. Terceiro, não caia na tendência de olhar o Evangelho como somente uma apresentação do plano de salvação aos perdidos. O Evangelho é um todo envolvente,
onde a vida em toda a sua integralidade está baseada. Toda a sua vida deve estar baseada no Evangelho, na mensagem do Evangelho. Nossa família, ou você, não precisa do Evangelho para o evangelismo somente. Você não pega ou saca do Evangelho apenas para evangelizar os descrentes. Não, você precisa do Evangelho para tudo. Nossa família precisa basear as suas decisões e as suas prioridades no Evangelho, a partir da perspectiva do Evangelho, a partir da mensagem do Evangelho. E por último, encare o tempo de quarentena que você está tendo agora, se você já não está encarando, como um curso intensivo sobre o que de fato significa comunhão cristã. O Evangelho nos proporciona tanto comunhão com Deus, comunhão verdadeira, como com os outros filhos de Deus. Você já parou para pensar que nosso entendimento do que é comunhão estava tão distorcido, ou poderia estar tão distorcido, que nós não o desfrutávamos nem mesmo dentro dos nossos lares? Você já parou para pensar que você não tinha comunhão verdadeira nem mesmo com seus irmãos em Cristo, familiares, filhos crentes, esposa crente, esposo crente? Pare para pensar um pouco nisso. Comunhão, a partir do Evangelho, diz respeito a compartilhamento de vida. Comunhão é compartilhar vida, é ter a sua vida compartilhada com o outro. Isso é comunhão. Comunhão não se restringe a momentos sociais, a encontros sociais. Não, longe disso. Comunhão envolve compartilhamento de vida. Comunhão serve para amadurecimento, serve para conhecimento, serve para ajuda e também para aprofundamento de relacionamento. Pelo menos. Pode haver e deve haver outras acepções, mas eu alistei estas aqui. Então, como conclusão, eu queria apenas dizer algo a você. Anuncie o Evangelho na sua família. O Evangelho é importante, é indispensável, é fundamental. E nós precisamos entender isso e anunciar o Evangelho na nossa família. Viver a partir da mensagem do Evangelho. Eu espero que isso possa acontecer na sua vida, na vida da sua família. Tenha um bom dia. Queremos dar alguns avisos. Primeiro, agradecer por você ter passado esse tempo conosco. Pedimos que você continue orando pela Igreja do Senhor e perseverando. Leia as Escrituras todos os dias. Tente estar buscando ao Senhor. Lembrando aos irmãos que qualquer momento que você quiser conversar, falar, você pode entrar em contato, tá bom? Vamos continuar orando pelos nossos familiares para eles conhecerem a Cristo. Então, à noite nós estaremos de volta trazendo mais estudo da Palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, uma boa semana.